A lei do sacrifício, disciplina é liberdade. As leis do universo, insight 23. Hoje, vamos conhecer a lei do sacrifício ou lei da disciplina, tão lindamente explicada no livro Working with the Law de Raymond Holliwell. Para o ser humano, dependente do seu corpo e de sua vontade, essa é uma lei desafiadora, já que nos mostra que sem disciplina não há liberdade, pois nada construímos ou conquistamos efetivamente. E você, já parou para pensar em como anda sua disciplina e suas realizações? Hoje é quinta-feira, dia 14 de julho de 2022, eu sou Sofia Golfeto, seja bem-vindo ao meu canal. Eu vou deixar para vocês aqui no final desse lado de cá a playlist das leis do universo, porque toda quinta-feira eu estou falando sobre alguma lei. Óbvio, um vídeo só não dá para falar tudo, porque, nossa, gente, se eu fosse falar tudo, eu ia ficar aqui, ia fazer um curso, na verdade, para vocês sobre as leis do universo. Mas digamos que essa playlist é um mini curso, sim, sobre essas leis, e é uma forma também de cada um de nós entrarmos em contato com essa beleza maravilhosa, com essa criação de Deus, com tudo de lindo que Ele nos proporciona aqui, desde que nós cumpramos com algumas leis, que são essas aqui que eu estou explicando para vocês. Meu pedido é que você fique comigo aqui até o final do vídeo, e se puder curtir, comentar e compartilhar, me ajuda bastante. A plataforma tem algumas exigências, aliás, exigências essas que dependem muito da nossa disciplina, porque você tem que ter dia certo para publicar, horário certo, tem que falar determinadas coisas no vídeo. Quem tem canal no YouTube tem uma série de coisas a cumprir, e sem disciplina nós não conseguimos fazer isso, né? E eu quero lembrar vocês que terça-feira passada, agora antes de ontem, eu tive a live com a Regiane Abrão, do Corpo Explica, uma ferramenta de autoconhecimento. Eu vou deixar no final do vídeo, do lado, gente, não me lembro mais, um lado é a playlist, outro lado é um vídeo, tá? Da live, então, que eu fiz com ela. E nessa terça-feira agora eu vou conversar com o meu querido amigo John Delmiro, que é editor e produtor de vídeos e artes digitais, e para quem conhece o canal da Luciane Kaczynski, da Corte em Brasil, ele é quem faz a edição dos vídeos dela, e muito mais, ele faz muito mais do que isso, não somente edições. Tenho certeza que vai ser um papo muito legal, e nós vamos falar sobre trabalho na internet, que é uma outra coisa que exige disciplina e determinação, tá bom? Bom, pessoal, o Raymond Holliwell, para falar sobre a lei do sacrifício, ele colocou como referência uma pessoa bastante conhecida, chamada Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos no século XIX. Óbvio que ele fala também sobre Jesus. Aliás, ele fala sobre Jesus e Deus em todos os capítulos, praticamente em todos os momentos, tá? Então, só para a gente se situar aqui, vamos conhecer ou relembrar, né, quem foi Abraham Lincoln. Ele foi o 16º presidente dos Estados Unidos da América, eleito em 1860, assumindo a cadeira e ficando por lá de 1861 a 1864, e aí ele foi reeleito, e aí ele ficaria de 1865, 66 até 68. Só que no dia 14 de abril de 1865, um pouco depois dele ter reassumido o cargo novamente, né? Ele foi alvejado num teatro, eu não me lembro onde que foi, acho que foi em Washington, Teatro Ford. Ele foi alvejado e no dia 15 de abril, portanto, ele veio a falecer. Ele foi alvejado por um ator que era separatista. E o que isso tem a ver com Abraham Lincoln? Ele, em toda a história dos Estados Unidos, foi o presidente que praticamente enfrentou o maior desafio, pelo menos até algum tempo atrás, né, desse país, porque aconteceu uma guerra onde os estados do sul queriam se separar dos estados do norte, quebrando o país então em dois países diferentes. Portanto, o pessoal dos estados do sul ficou conhecido como separatistas, e isso deu início a uma guerra chamada Guerra Civil Americana.
E o Abraham, ele conduziu, né, essa treta, digamos assim, de uma maneira muito sábia. Os estados do norte, portanto, a presidência, né, o povo americano venceu a guerra e os Estados Unidos não se dividiu. E isso aconteceu um pouco ali, mais ou menos na época em que ele foi reeleito. E o pessoal separatista, não se conformando com a derrota, deu um jeito, então, de eliminá-lo e ele foi assassinado. E por que é que o Halliwell escolheu o Abraham Lincoln como exemplo de ser humano para falar sobre essa lei? Então, nos primeiros parágrafos, né, desse capítulo, ele fala algumas coisas e eu, portanto, juntei algumas partes aqui para poder passar para vocês, tá? Então vamos lá, abre aspas para o Halliwell. Gente, sempre que eu falar homem aqui, é homem com H maiúsculo, tá? Não estou me referindo ao sexo masculino e sim ao ser humano. Todo homem deveria ter um ideal ou um herói. Se alguém não tem nada e nenhum desejo, não confie muito nele. Um homem que não tem um ideal, com o tempo, provocará o detrimento para os outros. Olha que coisa interessante isso, pessoal. Lincoln veio da classe mais baixa e pobre e, mesmo assim, alcançou a presidência do país mais influente. Ele era simples, honesto, determinado em crescer nesse mundo. Sua alma começou a crescer a partir da semente que sua mãe plantou em sua mente quando ele ainda era um garotinho. E a mãe do Lincoln faleceu por uma intoxicação de um leite lá contaminado que ela tomou, tá? E ele tinha 9 anos de idade. E quando ela estava morrendo, né, em casa, porque naquela época era assim que as coisas aconteciam, né? Estavam todos da família ali, os irmãos dele, né? Todo mundo. Ela abre aspas novamente para o Halliwell. Colocando a mão sobre a cabeça do pequeno Abraham, ela disse à família: sejam bons uns com os outros. Ela expressou a esperança de que eles vivessem da forma que ela os ensinou, amando seus semelhantes e adorando a Deus, fecha aspas. Esse adorar a Deus, pessoal, tem a ver com as leis do universo. Inclusive, eu vou deixar algum vídeo tem a ver com a lei do louvor das leis do universo. Vou deixar algum vídeo falando sobre essa lei. Eu fiz vários vídeos falando sobre a lei do louvor, né? Então, não é no sentido de você adorar como uma coisa inalcançável. É no sentido de você louvar, agradecer, achar as coisas lindas, entende? A lei do louvor é uma lei muito interessante, é uma lei que fala somente de sentimento. E a mãe do Abraham Lincoln, ela era uma, vamos pôr essa palavra, mas entre aspas, uma devota de Deus. Ou seja, ela conduzia a sua vida e ensinava para as suas crianças, desde que eles se conheciam por gente, como você deve agir com os outros, com você, com a vida, dentro daquilo que Deus diz para a gente que é como a gente faz para dar o melhor de nós. Resumindo, ela meio que explicava para eles, né, intuitivamente, por tudo que ela conhecia desse Deus, desse amor, desse poder maravilhoso, o que nós estamos aprendendo aqui com esse livro, As Leis do Universo, que foi como o professor Marcos Trombetta traduziu o Halliwell, tá? Então, ela tinha essa preocupação em passar para os seus filhos tudo de melhor. Ela tinha a preocupação de ensinar para os seus filhos que você pode tudo, que você tem esse poder, no sentido de que se você andar na linha, se você fizer o seu melhor e se você nunca desistir, você sempre vai conseguir alcançar os seus sonhos, tá? Por isso que eu aproveito para fazer um parênteses aqui e ressaltar que é muito importante para as pessoas que têm filhos ou para as pessoas que pretendem ter filhos, ter a noção da responsabilidade do papel do pai, da mãe e de uma família consolidada, de uma família que tenha bases, pessoal, moral, ética, de respeito. E aqui eu estou falando de bases, não de bases dessa lei ou dessa coisa diferente que nós estamos vendo acontecer hoje no mundo, onde você é obrigado a engolir um monte de coisa com as quais você não concorda, né? Mas eu estou falando daquela coisa mesmo de você dar para as suas crianças aquilo de melhor que você tem, porque se você educar os seus filhos de uma maneira
é boa, né? No sentido de fazer elas entenderem que determinação é fundamental na vida, ter objetivos, que você tem que respeitar as pessoas, enfim, tudo isso que as leis do universo nos ensinam, você vai formar adultos prósperos, né? Vocês podem perceber que de uns bons anos para cá, parece que nós estamos formando adultos jovens, né, meio abobados, né, que ficam com muito mimimi, que querem que tudo caia em cima da cabeça, e não é assim que o mundo funciona, não é assim que a vida funciona. Para você receber algo, perdão, você tem que dar algo em troca. As coisas não caem do céu em cima da nossa cabeça. Ninguém é obrigado a colocar tudo na nossa mãozinha. E nós estamos gerando gerações de mimizentos, né? Nós temos adultos hoje não tão jovens assim, que ainda vivem com seus pais, por exemplo, né? Que não vão em busca da determinação da sua vida, não vão atrás dos seus sonhos. E isso não é uma coisa boa. Isso não é uma coisa boa para o planeta. Isso não é uma coisa boa para toda essa vibração que nós podemos gerar de amor, de contentamento, de prosperidade, né? Parece que a gente acaba caminhando na direção contrária de tudo de bom, daquilo que nós temos capacidade de fazer, tá bom? Bom, pessoal, ao longo do capítulo fica muito evidente, então, como eu falei, que a mãe de Lincoln ensinou a ele muito bem direitinho o que é essa lei do sacrifício, né? E que é uma coisa que deve estar dentro de você, não como uma imposição. Eu tenho que fazer o sacrifício de engolir a lei do sacrifício para que eu consiga alguma coisa na minha vida. Não, você trabalhar em acordo com a lei do sacrifício ou da disciplina é uma coisa que precisa brotar dentro de você naturalmente, para que você possa ir conquistando as coisas no seu devido tempo. Tem a lei do colher, né, do plantar e colher, todas as leis que são faladas aqui, né? As coisas não acontecem de uma hora para outra, e nós precisamos... Tô falando muito. A gente precisa saber que tudo tem o tempo de semear e tudo tem o tempo de colher. E dentro disso, nós não podemos de forma alguma abrir mão da nossa ética, querer encurtar caminhos, querer levar vantagem em tudo, ser um corrupto ou ser uma pessoa que corrompe. E aqui eu me refiro a qualquer área da vida, né? Porque a gente normalmente associa a palavra corrupto com uma única coisa, né? Uma única categoria, né, de pessoas, mas na verdade não, né? Se você é aquela pessoa que faz uma coisa errada no trânsito e o guarda te para e você oferece uma caixinha para ele não te multar, você está sendo um corruptor, né? Então, esses pequenos detalhes, por exemplo, você vai no supermercado, leva o carrinho até seu carro e depois larga o carrinho ali no meio do estacionamento e vai embora. Gente, você está agindo completamente contra tudo de bonito que tem. Se você levou o carrinho para fora, você devolve o carrinho no lugar onde ele deve estar, né? E não larga ele no meio do caminho para que outra pessoa venha e não consiga colocar o carrinho na vaga ou tenha que descer do carro para tirar o carrinho da frente. Nós precisamos olhar para o outro com mais amor e para nós também. E para você fazer uma coisa dessa, exige disciplina. Qual é a disciplina? De você ter na sua mente que se o carrinho foi até o carro, ele não foi andando com a própria perna, você levou ele lá, então você tem que devolver ele para o lugar. Se você acendeu uma luz dentro da sua casa e você sai do cômodo, você tem que apagar a luz. Não é assim? Se por acaso você, sei lá, queimou uma lâmpada, você, na hora que você acendeu a lâmpada, você tem que ir lá e trocar a lâmpada, porque as coisas, gente, não caem na mão da gente de mão beijada, é tudo uma troca, tá? E aí, a gente precisa entender que depende de cada um de nós. Se todos nós fizermos a nossa parte, esse mundo vai ser um lugar bem melhor para se viver. E a disciplina, ela é a mãe de tudo aquilo que acontece com a nossa vida, claro, juntando com outras leis, como a lei do pensamento, por exemplo, porque você precisa estar sempre vigiando os seus pensamentos para ver, inclusive, se você está agindo dentro da disciplina necessária para poder conquistar uma coisa que você quer, né? E aí, quando a gente fala dessa frase disciplina é liberdade, nós lembramos do Renato Russo.
Só que, na verdade, não foi o Renato Russo que escreveu essa frase. Eu até já expliquei isso em algum vídeo aqui. Na época que o Renato Russo teve um problema, ele ficou quase 2 anos de cama. Ele era um cara que estudava muito, ele gostava de conhecer as coisas, ele se aprofundava nos temas, ele estudou a vida do Abraham Lincoln. E em algum lugar lá da biografia, ele leu sobre a disciplina e sobre a liberdade, que sem disciplina você não tem liberdade, por mais que você ache que você tenha, você não tem. E foi daí então que surgiu a inspiração para ele fazer a música. E vamos combinar, pessoal, que o Renato Russo era um poeta de mão cheia, né? Ele tinha uma disciplina impressionante para escrever as suas letras, porque para ele escrever tudo o que ele escrevia, ele sempre foi em busca de conhecimento. Ele cresceu numa família em que levou o conhecimento para ele, né? Ele teve lá, obviamente, as escolhas erradas que ele fez, né? Talvez ele pudesse estar conosco aqui até hoje se ele tivesse levado a disciplina em todas as áreas da vida dele, mas somos seres humanos, todos erramos e não podemos julgar ninguém. Eu só posso agradecer ao Renato Russo por tudo que ele deixou, pelo legado que ele deixou, tanto em poesia quanto em música, né? A melodia e tudo que ele fazia. Tá bom, pessoal? E na semana que vem a gente vai continuar falando sobre a lei do sacrifício, tá? Que nós precisamos abrir mão de uma coisa para conseguir conquistar outra, que tudo é uma troca. As coisas jamais vão cair de graça em cima da nossa cabeça. E normalmente quando isso acontece, principalmente se você vai pelo lado fácil da coisa, você acaba perdendo aquilo, seja lá o que for, de uma maneira muito rápida também. E também nós vamos ligar tudo isso com a lei do pensamento aí, falando sobre o orai e vigiar. E se você não é inscrito aqui, eu peço por favor para que você se inscreva, caso você tenha gostado, né, das coisas que eu falo. Na descrição aqui do vídeo eu sempre deixo para vocês várias ferramentas de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, inclusive o treinamento NA Mind do queridão professor Marcos Trombeta, né, que está aqui, que está ali no livro. E a nossa mensagem de hoje é justamente do professor. O sucesso é a consequência da disciplina. Portanto, ele não acontece por acaso. Não importa de onde você vem. O que importa é o que você está fazendo para chegar lá. Eu sou Sofia Golfeto, desejo a todos vocês um excelente final de semana, convido a assistir mais vídeos aqui do canal, aguardo vocês nos vídeos da semana que vem, na live com o John Delmiro, e muita paz dentro da verdadeira luz. Namastê. E um beijo para você. Tchau.